Quero perguntar, porque a gente precisa entender mesmo algumas coisas, né? O judaísmo é uma religião muito antiga, né? Ela tem mais de 4.000 anos de história, é a base do cristianismo, né? O próprio Jesus era judeu, né? E desde os hebreus do Antigo Testamento bíblico até os judeus da atualidade, nós temos uma história emblemática, né? Que passa por muitos momentos, alguns trágicos. E para iniciar a nossa prosa, fala um pouco para nós, Rocha Vicente, um pouco da origem, tá? E os pilares hoje, que são os preceitos, vamos dizer assim, né? Os preceitos do judaísmo. No que ele está baseado? Qual é o alicerce aí da religião judaica, Rocha Vicente? Então, a religião judaica ou a fé judaica, ela o sistema, se nós falarmos sobre o sistema religioso ele é bem posterior à questão dos eventos que culminaram com a criação, né, ou com a formatação desse Israel que nós conhecemos nos dias atuais, tendo em vista que a formação, geralmente as nações elas têm datas que para elas são emblemáticas para a criação de um povo. Por exemplo, o próprio Brasil, nós como povo brasileiro, como nação brasileira, nós temos o dia 7 de setembro, nós temos, né, os franceses, eles têm o dia 14 de julho, como sendo a queda da Bastilha, a data, né, que dá início. Para os americanos, né, nós temos aí o 4 de julho de 76, que também é uma data que para eles marca ali a declaração da independência. Então, se o povo judeu fosse escolher ou fosse traçar dentro dessa linha do tempo um marco que representasse a formação do nosso povo enquanto uma nação, nós nos reportaríamos ali ainda ao período do cativeiro, quando a nossa nação celebra o seu primeiro Pêssego. Isso nós estamos falando dos 1250 antes, né, da Era Comum, ou como a datação é utilizada pelos cristãos antes de Cristo, né, quando o nosso povo, então, ele sai nas terras do Egito e lá é proclamado, ou lá é festejado, celebrado, aquilo que nós conhecemos como a Pessa, né, a Pessa judaica, que foi exatamente aquele evento que é retratado em filmes, em novelas, em séries, que foi a ordem dada pelo próprio Deus, né, quando lemos ali os relatos do primeiro livro, o livro de Gênesis, quando lemos os relatos do livro de Êxodo, que narra essa história, né, o Eterno, assim nós o chamamos Adonai, Eterno, nosso Elohei. Então, quando ele dá aquela ordem de pegar o sangue, né, daquele cordeiro, passar sobre a porta, sobre os umbrais da verga, porque ele passaria sobre todo o Egito, né, e a praga, a mortandade não afligiria os seus filhos, ou seja, não afligiria os primogênitos. Então, imediatamente após aquilo que culmina com a 10ª praga, o nosso povo, então, ele recebe, né, a autorização para partir, e aquilo se dá exatamente. E a formação da nação judaica, ela não se dá por uma família de nobres ou um rei mitológico, né? A formação do nosso povo, ela está baseada na vida do nosso patriarca Abraham, né? Abraão, que tinha o seu nome primeiramente de Abram e tem o seu nome depois mudado pelo próprio Deus para Abraham, né? O homem que seria pai de multidões. E essa saga, né, toda essa história da vida de Abraham Avinu, Abraão, nosso pai, ela começa exatamente com a figura do seu filho, né, o Isaac, o filho da promessa. Depois Isaac gera e tem também o seu filho Jacob e Esaú, são seus dois irmãos. E ali, da linhagem de Jacó, nós temos o clã Israel. A trajetória do nosso povo, ela passa exatamente antes do período do cativeiro, estava situada ou baseada exatamente na situação de um clã, na terra de Canaã, assim como o relato bíblico ele nos aponta. Então, posteriormente, nós temos esse povo indo para o Egito por causa da fome. Aí se despontar a figura de José, né, retratado aí nas novelas, nos filmes, aquele que conseguiu decifrar os sonhos de Faraó e fazer com que a fome, né, a seca dos 7 anos severa, ela não matasse todo mundo existente daquela época. Então, esse homem vive no Egito, ele prospera, ele se torna um governador do Egito. No final da vida de Jacó, ele é convidado, junto com os seus outros filhos, para morar no Egito. E passado algum tempo, um faraó surge, uma nova dinastia, eles esquecem quem era
José e Yosef. E a partir daí passam a afligir e escravizar o nosso povo. Então, daí nós temos aquela trajetória, ou seja, estamos falando aqui de um período muito extenso, né? Dentro dessa ideia de falar sobre uma fé milenar, nós vamos ver que esse povo, depois que sai do cativeiro, ele vai marchar, ou seja, será aquela peregrinação dos 40 anos no deserto. E aí nós teremos a situação onde será ali um povo estabelecido na sua terra, com o seu Deus, com a sua cultura, com a sua forma de se relacionar. Então nós vamos ter período de juízes, teremos período dos reis, nós teremos ali impérios que estarão dominando o mundo, né? Teremos a poderosa nação Assíria, que depois que Israel está estabelecido, já na terra de Canaã, são os primeiros que são levados, as 10 tribos, as tribos do norte, o chamado Casa de Efraim, são levados para o cativeiro assírio para serem miscigenados com os povos pagãos assírios, perderem a sua cultura, a sua identidade, e não tiveram mais a oportunidade de voltar para a sua terra. Aí depois nós temos a sucessão de uma outra dinastia, outro governo, que seria o Império da Babilônia, né? Então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele aprisiona as tribos do sul, Judá e Benjamim. E essas são levadas, sim, para o cativeiro, só que, conforme diz a profecia do nosso profeta Jeremias em Miarro, esse povo depois ele retorna para Judá novamente. Então, nós temos aí uma outra sucessão, né? Os medo-persas, inclusive nós celebramos, e hoje é o segundo dia da festa de Purim, que está dentro do contexto da questão deste reinado dos medos-persas. Depois nós teremos os gregos, e aí, na sequência, nós teremos os romanos. Então, nós temos uma larga história. O nosso povo, até o ano 63, até o ano 70, o nosso povo estava sobre o domínio romano, né, que foi o último império que se instalou naquele território. Então, é nesse exatamente contexto que nasce exatamente essa pessoa que muda a história da humanidade. Conhecido pelo mundo cristão como Jesus, mas conhecido no meio do seu povo, né, como Yeshua, né, uma palavra que é um verbo, que exatamente significa a salvação de Adonai. E aí nós temos a Jerusalém vivendo sob dominação romana, não aceitando ser governada por homens, por povos pagãos, por nações pagãs, e revoltas, rebeliões aconteceram. No ano 70 foi uma das cruciais, que culminou com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém, parcial, né, porque mais adiante, isso no ano 70, General Tito, no ano 135, com a revolta de Bar Kokhba, nós temos a segunda destruição, e essa muito assim severa, muito cruel, porque muita gente foi assassinada, foi morta. Nós tivemos uma expulsão que nós chamamos de agaluta, diáspora, que é expulsar o nosso povo dos seus territórios. Então, a partir daí, a nossa nação ela viveu como um povo que foi a vagar, foi pelas nações da terra. Nós fomos ali nos envolvemos com outras culturas, com outros povos, né? E isso daí vai dar origem à formação do nosso povo em contextos diferenciados. A próxima, né, dentro desse discorrer das nossas perguntas, que nós teremos mais assuntos sobre essa questão judaica, nós vamos ver que muitas das coisas que aconteceu com o nosso povo estão intimamente ligadas a uma perseguição violenta, e, em princípio, essa perseguição ela foi religiosa. Não esqueçamos que a Inquisição ela começa, né, por volta do ano de 1200, e ela vai terminar 300 anos depois, basicamente no ano de 1800. E o nosso povo ele foi espremido, ele foi compungido a se reinventar, a ser um povo perseverante, um povo resistente, um povo que não abandonou o caminho do seu Deus, mesmo vivendo nas piores sensações, nas piores situações de adversidades. Então, esse abarcar, ou seja, de todo esse contexto que eu falei aqui em poucos minutos, falando da história da saga no nosso povo, isso conta quem é o nosso povo, do que o nosso povo é feito, do que ele é forjado, do que ele se alimenta. E se nós pudéssemos colocar os pilares, né, da fé judaica, que é a segunda parte dessa pergunta, poderíamos colocar dentro da fé judaica, nós sabemos que é a fé monoteísta, ou seja, enquanto até o capítulo 12 de Gênesis o mundo era pagão, o mundo já estava envolvido com todo tipo de deuses e divindades pagãs. Mas no capítulo 12 desse livro de Gênesis, ele inicia a vida exatamente desse nômade, desse pastor nômade, chamado Abraham.
E nos pilares da fé judaica, que são ensinados para os pequenos Yehudim desde criança, nós temos aí um conceito talmúdico que ele reflete exatamente o que é ser um judeu nessa terra. É você saber que você tem que ter aquilo que nós chamamos como Irat Hashamayim. Irat significa temor, e Hashamayim significa temor dos céus. E temor dos céus não significa dizer que eu tenho que ter medo de Deus, que eu tenho que me relacionar a ele como se ele fosse um Deus severo, que a todo momento estivesse em condições para punir. Mas, como está escrito na nossa literatura, da sabedoria dos nossos ancestrais, o Irat Shammai, ele significa exatamente: há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta, e todos os teus atos estão escritos em um livro. Então, a nossa vida, ela tem que ser baseada exatamente em um relacionamento, onde o Eterno nos dá seus mandamentos, ele nos dá essa oportunidade de nos relacionarmos tanto com ele como o nosso próximo, e eu possa fazer o desenvolvimento da minha vida da melhor forma possível, de forma que eu seja um contribuinte para que esse mundo ele entre em um estado de edificação. Basicamente, assim eu posso dizer, né, em poucos minutos, Que o bacana. judaísmo e os pilares da nossa fé, eles estão calcados nessa rica e linda história milenar que Sim, trouxe o senhor muitas está de dádivas. parabéns, Rocha Vicente. O senhor conseguiu resumir 4.000 anos de história em 10 minutos, está ótimo.